Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Muito bom dia, que a graça, a bênção do Senhor nessa manhã caia sobre você de uma forma sem medida. Não sei onde você se encontra nesse momento, se dentro de casa, no trabalho ou em um outro ambiente, mas o meu pedido ao Senhor nesse momento é que visite o teu lar, esteja ao teu lado, conceda forças para que esse dia seja um dia de muitas vitórias. O nosso primeiro pensamento quando nós nos levantamos é nos voltarmos para Deus, agradecer, honrar, bendizer o nome dEle e ter a convicção de que Ele se manterá ao nosso lado no decorrer de todo o dia. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã quero convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 14, o versículo 1 e o versículo 2. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. A palavra de Deus é um livro singular. Nós não podemos em momento algum compararmos o valor da palavra de Deus com outros livros. É por isso que nós não podemos fazer a leitura do livro, da palavra de Deus, como nós em algum momento fazemos uma leitura de algum outro livro. A palavra de Deus, ela deve ser lida sempre na companhia do Senhor. Quando nós lemos um outro livro, nós o fazemos com o objetivo de adquirirmos um conhecimento. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós o estudamos com o objetivo de conhecermos mais o autor desse livro. Quanto mais nós o conhecemos, mais nós nos tornamos semelhante a ele. Quanto mais nós nos tornamos semelhante ao autor desse livro, mais a nossa vida é santificada e preparada para viver com ele para sempre. Os provérbios que nós encontramos nesse livro jamais serão populares. Os provérbios que nós encontramos nesse livro, eles são sagrados. Ele nos santifica, eles moldam o nosso coração, ele nos prepara a cada dia para a eternidade. Quanto mais nós buscamos entender esses provérbios, mais a nossa vida se assemelha com a vida de Jesus Cristo. A mulher descrita em Provérbios capítulo 14, o versículo 1, é a mulher insensata. Ela gera contenda, ela traz problemas, ela traz dificuldades para dentro do seu lar. Essa é um repúdio aos olhos do Senhor. Temer ao Senhor é amar a Deus. Temer ao Senhor é viver uma vida de obediência ao Senhor. Temer ao Senhor é ser um modelo vivo por onde nós passarmos, dentro da nossa casa, fora de casa, no trabalho, na faculdade, onde nós estivermos. O livro de Provérbios nos convida a cada dia a vivermos como sendo homens e mulheres que possam temer a Deus em toda e qualquer circunstância. Salomão nos convida em momento algum menosprezarmos a vontade de Deus, o desejo do Senhor para a nossa vida. Salomão nos exorta a cada dia a amá-lo, viver uma vida em comunhão com Ele e colocarmos em prática os seus ensinamentos em nossa vida. No versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Salomão exorta a todos aqueles a viver uma vida próspera, a molhar a camisa, a ser um trabalhador, a usar todos os seus esforços para poder arar a terra, cuidar do solo. Uma pessoa que vive em busca da sabedoria, busca conhecimento, essa dificilmente será enganada. Mas aquele que menospreza a sabedoria e menospreza o conhecimento, facilmente cairá numa presa. Pela qual Salomão exorta a todos os jovens, diariamente, constantemente, buscar a sabedoria, buscar conhecimento. Quando vivermos com sede e fome de encontrarmos o conhecimento, dificilmente seremos enganados. Por mais próximo que nós possamos ser de uma pessoa que a consideremos como sendo a nossa amiga, essa pessoa jamais terá pleno conhecimento de toda a dor, sofrimento que um coração possa passar. Mas nós temos um amigo que conhece todas as nossas dores, todo o nosso sofrimento, todas as nossas lutas. E este é Jesus Cristo, aquele que desenvolve uma amizade sólida com Ele. Nos momentos de luta, nos momentos de dor, no momento de sofrimento, Ele será o seu amparo, Ele será o seu melhor amigo, Ele será aquele que jamais irá falhar nos momentos mais difíceis da nossa vida. Provérbios capítulo 14, o versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Na nossa vida, Deus colocou em nossas mãos o direito de tomarmos as nossas decisões, fazermos as nossas escolhas.
Todos nós temos o direito de seguirmos pelo caminho que nós bem escolhemos, mas precisamos ter a certeza de um fato: as decisões que nós tomamos nessa vida não se limitam para essa terra, mas repercutem para a eternidade. Por isso que é indispensável colocar a nossa vida nas mãos de Deus, porque se porventura seguirmos por um caminho, o caminho nos leva à perdição, é viável ponderarmos, refletirmos, nos voltarmos para Deus e tomarmos um novo rumo. Ele que sabe que está indo por um caminho que traz a perdição, permanece nesse mesmo caminho. Salomão, em seus conselhos dados aos jovens da sua época, ele fala que é loucura não escolher a sabedoria, não buscar aprender a cada dia. Infeliz é aquele que tem a oportunidade de aprender e se nega a aprender o que lhe torna cada vez mais sábio. Mas feliz é aquele que aproveita todo momento, toda oportunidade para buscar a sabedoria, tomá-la como sendo de grande valor para a sua caminhada e a cada dia se coloca em conformidade com esse aprendizado. Como nós podemos ler no versículo 25 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o Senhor repudia a testemunha falsa e o Senhor honra aquele que dá o testemunho honesto. Deus sempre irá se apressar para salvar um réu que está sendo acusado injustamente, mas Deus um dia também irá julgar uma testemunha falsa que prestou seu testemunho de forma relapsa. Algumas pessoas sofrem nos dias em que nós estamos vivendo em decorrência de algumas enfermidades psicoemocionais. Não conseguiram perdoar, não conseguiram se livrar da ira, do ciúme, da inveja. E em decorrência de não conseguirem viver uma vida livre, acabam contraindo para si a enfermidade que muitas vezes vão em busca de uma resposta e não conseguem encontrar. Salomão, já na sua época, tinha entendimento que há muitas pessoas que sofriam em decorrência de problemas emocionais. É por isso que no versículo 33, Salomão enfatiza que a sabedoria mora no coração dos sábios, mas no coração do insensato mora a estultícia, a falta de sabedoria, a falta de buscar a Deus, a falta da sensatez em reconhecer aquilo que deve ser feito com a sua vida. Aqueles que são prudentes sempre receberão elogios, serão amados pelo rei, mas aqueles que são imprudentes serão odiados pelo rei e receberão a sua ignomínia e os seus flagelos. A teologia vinda do céu afeta a nossa vida por inteiro, molda o nosso coração, nos eleva a cada dia. Jamais seremos as mesmas pessoas se nós permitirmos que a teologia vinda do Senhor invada o nosso coração. É por isso que a teologia de Provérbios é uma teologia sagrada, é uma teologia que nos santifica, é uma teologia que molda a nossa maneira de viver. Aqueles que bebem dessa fonte jamais continuarão a viver da mesma forma. Aqueles que, na verdade, recebem a sabedoria e a teologia do livro de Provérbios cada vez mais se tornam mais semelhantes a Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus ela deve ser estudada num todo. É necessário amar a cada livro da palavra do Senhor. Quanto mais sentirmos necessidade ou dificuldade em uma área da nossa vida, precisamos buscar referência num livro da palavra do Senhor e o nosso coração cada vez mais se tornará mais parecido com o coração do nosso Salvador Jesus Cristo. Querido Pai, em Tuas mãos nesta manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco ao nosso lado, é o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.